Boa noite. Deixou de ser um prognóstico, agora é fato. Vivemos hoje no país uma acirradíssima polarização política. E a ela não faltam truculências, intolerâncias, despautérios. De um lado, os que tremulam a bandeira da anticorrupção e, sim, querem o afastamento da presidenta Dilma. Do outro lado, aqueles que veem por trás disso tudo uma pirotecnia golpista alimentada, inclusive, por setores midiáticos. Entre os dois polos está a justiça brasileira e suas instâncias de representação. Mas também ela, a justiça, ou o seu modus operandi, está na berlinda. Corrupção no Brasil e a atuação da justiça. Esse é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam Ademar Rigueira, advogado criminal, e também Francisco Queiroz, desembargador federal aposentado. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu queria começar pelo fato do dia, que é o ex-presidente Lula, agora ministro da Casa Civil. O comunicado oficial foi feito pelo governo hoje, no início da tarde. Já tem protesto lá em Brasília contra a entrada do ex-presidente como ministro da Casa Civil. E eu queria perguntar para vocês o que isso muda efetivamente, objetivamente, em relação às investigações que, em tese, envolvem o presidente Lula em questões relacionadas à Lava Jato. Basicamente, a competência se havia uma investigação, não é? Porque houve uma condução e daí se teve notícia efetivamente de que se iniciava ou que já se tinha iniciado uma investigação para apurar a participação do ex-presidente Lula. Essa participação estava se apurando em inquérito policial, normalmente, com o acompanhamento inicial do juiz Sérgio Moro em virtude da prevenção da vara de Curitiba, né, da vara federal de Curitiba. Com a nomeação do ex-presidente ao cargo de ministro, ele passa a ter a prerrogativa de foro em virtude do cargo que ele vai ostentar. Tomando posse, ele não pode mais ser processado pela Justiça Federal de primeira instância, e ele passa a ser processado pelo Supremo. A própria investigação preliminar, neste caso, também é submetida e não mais presidida por um delegado da Polícia Federal, mas é presidida por um ministro do Supremo Tribunal. No caso, também há uma prevenção para o ministro Teori, e ele passa a presidir o que se chama de inquérito judicial, até que haja o recebimento da denúncia ou o arquivamento das diligências, das investigações no Supremo Tribunal Federal. Desembargador, resumindo essa nova condição aí do ex-presidente Lula, agora como ministro, o coloca em situação igual à de outros prováveis investigados, como, por exemplo, o senador Aécio Neves, quer dizer, também o senador, também Agripino Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, não podem ser investigados pelo juiz Sérgio Moro, eles têm que ser investigados pelo Supremo Tribunal Federal. É isso? Isso. Eu começaria com dois exemplos. Renan Calheiros, presidente do Senado, e Eduardo Cunha, presidente da Câmara. As pessoas têm sido muito críticas em relação a isso, muitas pessoas, eu acho que é um equívoco. Na história do Brasil recente, nós já tivemos vários casos em que houve elevação de cargos para o patamar de ministro com o objetivo de deslocamento de competência. Vou citar dois exemplos, de 99, quando, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, se pretendia a abertura de processo penal contra o presidente do Banco Central, ele conseguiu que a Constituição fosse emendada para que o presidente do Banco Central fosse equiparado a ministro de Estado.
E outra situação também na mesma época, quando tentava se reavivar discussões sobre crimes na área militar, também se elevou os 3 comandantes militares, 3 generais comandantes militares, ao patamar de ministro, embora não sejam ministros, porque são subordinados à ministra da Defesa. Quanto à posição do Lula, eu digo o seguinte, constitucionalmente não há nenhum impedimento dele assumir. Ele não é nem réu, ele não há nem recebimento de denúncia. Houve uma denúncia em São Paulo, que a juíza entendeu que não era competente, que seria caso do juiz Sérgio Moro. O senhor está falando do caso, esse que o senhor citou agora, que é o caso dos procuradores do Ministério Público de São Paulo, Isso. que pediram, inclusive, a prisão preventiva dele. A prisão preventiva dele. Eu penso que ali foi um pouco daquela figura que está no livro Fogueira das Vaidades. 5 minutos de holofote, que a oportunidade está aparecendo, e eu vou até aos excessos para ficar na mídia. Impressão pessoal minha. Eu acho que é um pouco de excesso. Mais oportunamente podemos discutir sobre a questão até da condução coercitiva. Eu penso que não muda nada para uma parte da população, eu diria, motivada, e depois sobre a motivação eu até queria falar, lembra um pouco cenas que antecederam o 64, cenas que antecederam o golpe de Allende, aquele velho e clássico filme chamado Chuva sobre Santiago, um quadro que se forma para aparecer uma realidade que é mais uma ficção. Considerando aí que a instância agora de investigação e julgamento é o STF, qual é o ritual que deve ser obedecido num caso de investigação e de julgamento? Passa primeiro pelo Procurador-Geral da República? Com certeza. Primeiro, um ponto fundamental é isso. A gente às vezes vê os rumores, o disse-me-disse nas redes sociais, né? Essa notícia circula todos os dias, todas as horas, e dá a impressão até que a Lula assumir o ministério, aceitar o ministério, tomar posse do ministério, é um sinônimo de impunidade. Eu acho que é o primeiro equívoco, e essas coisas precisam ser esclarecidas. Não há nada de impunidade. Não é? O fato da pessoa, do cidadão, ostentar determinado cargo que o leva a uma prerrogativa de foro, não é? Um secretário de Estado é processado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Não é? O prefeito é processado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. E isso não leva a uma impunidade. Hoje até nós temos uma situação, por incrível que pareça, extremamente prejudicial ao acusado que tem a prerrogativa de foro. Por exemplo, o Supremo recentemente entendeu que a pessoa que tem o seu julgamento em segunda instância, uma sentença penal condenatória proferida por um tribunal de segunda instância, seja em grau de recurso ou em ação penal originária, ele pode ter a execução já dessa pena, uma execução imediata dessa pena. Então, a prerrogativa de foro leva a uma ação penal nos tribunais, seja no Tribunal de Justiça de Pernambuco, seja perante o STJ, seja perante o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se Lula for julgado pelo Supremo, e aí é um caso de última instância, né? Mas se ele for julgado e condenado, ele teria uma execução imediata da pena, ele não teria mais recurso por estar no Supremo. Mas imagine uma situação de um prefeito aqui do interior que é julgado pelo Tribunal de Justiça. Se ele fosse julgado por um juiz de primeira instância, caberia ainda a ele o direito de recorrer, de apelar, de ver modificada aquela sua sentença, de ser reavaliado aquele julgamento. No caso de prerrogativa de foro, agora mais não. Se ele for julgado, condenado, ele vai. Então não há ele vai para a cadeia, ele vai cumprir a pena. Então não há uma situação de impunidade. Apenas se vai tirar o julgamento do ex-presidente Lula do juiz Sérgio Moro, que se tornou um mito, né, um herói desse combate à corrupção. É a pessoa que a população entende e identifica como a única pessoa hoje capaz de botar políticos e empresários de renome na cadeia. Então, quando Lula sai dessa pessoa, é como se estivesse tirando Lula da prisão imediata de Sérgio Moro e colocar nos braços da impunidade. Mas não é isso. Não é? Ele vai ser julgado, ele vai ser processado se houver indícios. Agora,
tudo sai das esferas de atribuição. O que antes era apurado e acompanhado, por exemplo, pelos procuradores da República de primeira instância, ou seja, o Ministério Público Federal de primeira instância, agora se desloca para a atribuição do Procurador-Geral da República. É ele que vai acionar, é ele que vai... É a ele que cabe a iniciativa da ação penal do processo. E vai sair do juiz Sérgio Moro para ir também para o ministro Teori a avaliação. Inclusive de tudo, se houver necessidade, por exemplo, de uma prisão cautelar, não é o juiz Sérgio Moro que vai apreciar isso, vai ser o desembargador, vai ser o ministro Teori. Todas as medidas cautelares, busca apreensão, condução coercitiva, prisão, tudo vai ficar agora, após a posse do ministro, vai ficar sobre a competência do Supremo. Mas é um processo normal, igual como seria no juiz Sérgio Moro, logicamente com as suas peculiaridades. Desembargador, entender que essa nomeação de Lula para ministro da Casa Civil poderia implicar numa impunidade é, de certa forma, também duvidar da lisura do Supremo, que é agora a instância a quem compete, se for o caso, investigá-lo e julgá-lo. Isso. A sensação... A gente, para entender, às vezes, o que as pessoas hoje pensam acerca dessa matéria, as pessoas estão muito lembrando do passado. Eu diria que a pressão social e fatores mais recentes mudaram a postura do Supremo. Eu diria que o Supremo, antes daquela ação penal, que ficou conhecida como a do Mensalão, a ação penal 470, sob a condução do ministro Joaquim Barbosa, que com todos os seus destemperos teve um mérito de forçar um julgamento e fazer com que o julgamento acontecesse, inclusive com a adoção de teses novas sobre o conhecimento do fato, etc. Aquilo mudou um pouco a perspectiva sobre o que era o Supremo, porque historicamente temos que reconhecer que o Supremo era um tribunal que, como instância originária, não condenava ninguém. Ou condenava muito pouca gente. Então, a impressão que sempre se tinha era que o Supremo não condena ninguém. E hoje a posição é diferente, até porque uma das coisas que mais faz os homens atuarem, e a justiça não é diferente, é a pressão social. Então, eu não estou fazendo julgamento pró ou contra os acusados, mas que os julgamentos andem e que as pessoas sejam julgadas. O doutor Adhemar quem, sem dúvida, um dos grandes advogados da nossa região e do Brasil, ele fez uma colocação que é interessante, é a mudança de posição do Supremo sobre a questão da condenação em segunda instância. Não houve mudança da Constituição, mas o que o Supremo diz que a Constituição quer expressar. Isso é uma questão cultural. Eu participei de programas de intercâmbio com a justiça americana, onde lá a presunção de inocência se entende que ela desaparece com a condenação em primeiro grau. Eu me lembro de uma mesa de trabalho que nós tivemos com juízes federais americanos e discutimos isso. E a juíza, foi numa situação na cidade de St. Louis, no Missouri, foi naquela época que houve aquela morte daquele senhor lá, de cor preta, lá com a polícia, que estava muito mundo, nós estávamos lá. Uhum. E ela disse uma coisa interessante, respondendo a um colega nosso. Disse: o senhor defende a presunção de inocência, porque a Constituição brasileira fala nisso, até o julgamento de última instância. Depois que a justiça, apreciando todas as provas, ouvindo pessoas, fazendo perícia, chega à conclusão de que o indivíduo é culpado, a presunção é que ele é culpado ou inocente. Se continua de que ele é inocente, a justiça serve para quê? Nós somos só um rito de passagem? Eu sempre pensei assim, mas reconheço que a Constituição brasileira ela tem um artigo 5º lá que fala sobre essa presunção de inocência que foi alargada. A gente ser mais velho tem algumas desvantagens, mas tem algumas vantagens. O alargamento da presunção de inocência com modificação de um dispositivo do Código de Processo Penal antes da Constituição de 88 não foi feito por motivo nobre, não. Ficou conhecida, doutor Adhemar é mais novo do que eu, como emenda Fleury. Um conhecido delegado, torturador chamado Sérgio Paranhos Fleury, que conseguia não ser nem processado, escapou e um processo, ele ia para a júri. E aí se imaginou, se o delegado Fleury for para a júri,
é igual vamos usar a expressão, um desses envolvidos preso com capaz de dizer muita coisa. E aí saiu imediatamente uma modificação do Código de Processo Penal para que o indivíduo pudesse responder preso, solto até o final. E ele ficou solto. Por azar dele, meses depois, ele foi passeado num barco, numa situação duvidosa, caiu de cabeça numa pedra e morreu. Inclusive, quem duvide que a morte dele tenha sido acidental. Eu diria que se eu não tivesse a responsabilidade como profissional de direito, se eu fosse um vendedor de cachorro-quente, eu diria, já sacudiram ele de cabeça na pedra. Acabou-se. Tirou-se da prisão e jogou na pedra. E essa é a história brasileira. Então, agora eu penso que no quadro atual do Supremo, com a sociedade vigilante, o julgamento será isento. Não digo que deva ser pró ou contra Lula, deve ser o que se apurar. Essa mídia, me parece, uma mídia que não é neutra, porque imaginar uma imprensa neutra é muito difícil, sobretudo quando a gente tem uma concentração de poderes em poucos órgãos, né? Isso é complicado, que quando isso junta com o capital, sobretudo com o sistema financeiro, num país de uma pirâmide social tão injusta, e quando o governo desagrada essa ponta da pirâmide, a coisa fica difícil. E aí quem não agradar, sai. Eu vou pedir, já que o senhor tocou nesse assunto, que é esse ponto da imprensa, eu vou pedir a sua opinião pessoal sobre o comportamento da mídia em relação a todo esse cenário que envolve aí a Lava Jato. Vamos aterrissar agora na Lava Jato. Como é que o senhor vê a cobertura da mídia em relação a isso? Ela é espetacularizada? Ela não é? Ela é parcial? Ela é ética? Ela não é? Olha, eu acho que todos os casos que geram rumor, que geram repercussão social, eles tendem a ter a mídia ter um acompanhamento daquilo também do que a população está querendo que ela acompanhe. Não é? E às vezes o jornalista, ele passa um pouco do limite do que seria a cobertura de fatos para transmitir uma opinião enquanto cidadão. Não é? Então, me preocupa muito a cobertura na forma como está sendo feita, porque ela tende sempre a dar um contorno, por exemplo, o juiz Sérgio Moro. Né? Nós estamos agora, toda a mídia social repercutindo o fato do presidente Lula ser julgado pelo Supremo. No caso do Mensalão, eu tenho certeza que quando se unificou, quando se pretendeu que todas as pessoas fossem julgadas, ou seja, aqueles que tinham prerrogativa, mas aquelas pessoas que estavam respondendo o processo por conexão, mas que não tinham prerrogativa de foro, aquelas pessoas estavam loucas para que o processo saísse do Supremo, que houvesse a separação para que eles fossem julgados pela primeira instância. Então, é muito a situação que determina o que é correto, o que não é correto. Não é? As pessoas, em um momento, querem se livrar do Supremo e outras acham que a porta da liberdade ou da impunidade seria ir agora ao Supremo, no caso de Lula. Então, a mídia, ela às vezes reverbera a opinião pública, ela agrava a opinião pública nesse sentido. O juiz Moro passou a ser um herói. A gente vai voltar a esse assunto, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nosso intervalo é curto, você sabe, e o assunto que está sendo discutido hoje aqui no Opinião Pernambuco são as denúncias de corrupção e a atuação da Justiça brasileira. Até já. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta. O Opinião Pernambuco discute hoje a corrupção no Brasil e a atuação da Justiça. Participam do nosso programa Ademar Rigueira, advogado criminal, e também Francisco Queiroz, desembargador federal aposentado. Interrompemos a conversa
pouquinho antes do intervalo, quando o assunto que estava sendo debatido pelos senhores era o comportamento da mídia nesse momento nervoso da vida brasileira, principalmente em relação à Lava Jato. E eu estou devolvendo o assunto. Eu falava sobre a questão do que se repercute desse processo Lava Jato. E a mídia termina repercutindo um pouco do que a população, às vezes, quer ouvir. Não é? Logicamente, nós sabemos que todo esse processo Lava Jato, ele tem um nascedor, que são as delações... Desculpe lhe interromper. Não seria o caminho inverso? Quer dizer, a mídia se comporta obedecendo a um clamor popular, é o que o senhor coloca. Não poderia ser o inverso? Quer dizer, a sociedade, ou pelo menos uma parcela da sociedade, reage a partir do que está sendo veiculado pela mídia, a partir da angulação que os fatos recebem? Eu acho que é uma via de mão dupla. Por exemplo, a sociedade ela está ávida por uma punição. Existe um sentimento de impunidade, existe um sentimento de que o Brasil se tornou um país da corrupção. Não é? Existe o sentimento de que as pessoas que cometeram esses crimes têm que ser punidas. A mídia dá um contorno disso, às vezes, que não é o contorno ideal, como eu falava, por exemplo, sobre as delações premiadas. Se tem se falado muito da delação premiada e eu não vi nenhuma discussão mais profunda transmitida pelos órgãos de imprensa sobre o que é, de fato, a delação. Faremos isso aqui daqui a pouco. Então, a delação ela é jogada, olha, Delcírio fez uma delação, os empreiteiros estão fazendo, os empresários estão fazendo a delação. Ninguém discute como foi feita a delação, se aquela delação é aceitável do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, se vale a pena se chegar às condenações como se está chegando, se utilizando desse tipo de artifício, desse recurso. O juiz Sérgio Moro, ele é arbitrário ou ele teve a coragem de fazer pela primeira vez justiça nesse país? O juiz Sérgio Moro, ele age afrontando regras que até então eram preservadas por todos os tribunais. Não é? Então, essa é uma discussão que poderia ter sido levada e que influenciaria, de certa forma, a opinião pública. Hoje não se tem. Hoje a gente viu uma passeata belíssima, né, contra a presidente Dilma, pelo impeachment da presidente Dilma, e a gente viu um boneco do juiz Sérgio Moro. A gente vê pesquisa de presidenciáveis com o Sérgio Moro aparecendo. Então, se endeusa esse juiz, não é, sem se analisar, sem ter esse cuidado. E a imprensa tem um papel preponderante nisso, porque nessa angulação que você dá, a angulação dele é do juiz corajoso, do juiz correto, do juiz que não se corrompe, que não se vende e que está colocando pessoas que nunca foram presas nesse país. Desembargador. Eu vou voltar um pouquinho para o primeiro tópico que abordou. Eu tenho uma visão sobre o papel da imprensa um pouco diferente. Eu penso que os grandes meios de comunicação, eles não só levam a notícia, mas como eles criam fatos e conduzem as pessoas para os pensamentos que muitas vezes são convenientes. Por exemplo, a criação de Collor como caçador de marajás. Eu fui juiz do trabalho em 1980, respondendo pela junta de Maceió, tive a oportunidade de julgar um processo onde o grupo Gazeta pretendia a demissão de presidente de sindicato, de jornalista e de radialista, porque eles levaram para o jornal do sindicato a comprovação de que Collor, como prefeito de Maceió, havia pressionado os empresários a se colocassem veiculassem anúncios, etc., no Jornal de Alagoas, que era o concorrente, eles teriam muita dificuldade das aprovações dos projetos no âmbito do município. Isso foi colocado. Eu era um juiz novo, tinha 25 anos, e a pressão foi grande. Eu julguei improcedente o inquérito e procedente a ação dos dirigentes sindicais. No outro dia, saí do Jornal de Alagoas, elogio à Justiça do Trabalho. E na Gazeta, dizendo que a Justiça do Trabalho tinha dado guarida a sindicalistas, comunistas e etc. e tal. Então,
eu tenho muito medo da mídia. Eu vejo nada contra nem a favor, mas uma revista como a Veja, é a revista da oposição, como a outra da situação. Então, quando a gente observa coisa estranha para quem... Eu gosto muito de jornais de economia, como o DCI, Valor Econômico, a gente observa coisas curiosas. Quando está se ameaçando o impeachment, o dólar cai e a Bolsa sobe. Por quê? Porque o setor financeiro quer que isso aconteça. E quando ele acha que vai acontecer, ele estimula. Quando ele acha que não vai... O dólar subiu hoje. Porque e a Bolsa o caiu. dólar subiu hoje, a Bolsa caiu, porque a impressão que dá é que com a ida de Lula para a articulação da Casa Civil, ele tem mais condições de, junto ao Congresso, barrar um pouco o impeachment. Essa é a questão. Então, eu tenho muito medo da mídia. E quanto ao juiz Sérgio Moro, o que eu penso é que a Justiça Federal tem grandes juízes. Eu tenho muito medo de serem criados mitos. Eu diria que o Sérgio Moro nem é o melhor, nem é o pior. Essa concentração de poderes, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o que tem jurisdição sobre Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, deu uma condição especialíssima ao juiz Sérgio Moro, ficar só com aquele processo, com uma equipe de apoio grande, e os outros processos deles foram repassados para outros juízes. Eu penso que mais razoável era se essas apurações estivessem feitas por um grupo muito maior de juízes. Houve já alguns excessos que foram podados, aquele caso da apuração de corrupção na Nuclebras, no Rio, que criou-se uma vinculação com Curitiba que não era de Curitiba. Houve o caso da senadora Gleisi Hoffmann. Eu penso que por esse Brasil afora... Como entender essa vinculação com Curitiba? A vinculação com Curitiba... Por que esses casos estão indo para Curitiba? Eles estão... É como se aquilo fosse uma grande articulação que foi se formando e criando tentáculos pelo Brasil todo a partir de desvios de recursos da Petrobras. Mas tem muita coisa que não é desvio de recursos da Petrobras. Que pode ser desvios de recursos que foram recebidos por pessoas que desviaram da Petrobras, mas não tem nenhuma vinculação, nem objetiva nem subjetiva, com o dinheiro da Petrobras. Para até que as pessoas, o telespectador, possa entender, o processo ele tem que ser uno. O processo tem que se evitar ao máximo que você tenha para um mesmo fato, ou de fatos que são derivados de um fato originário, você obtenha decisões conflitantes. Então, o que se chama de um processo simultâneo é aquele processo que apura a mesma coisa, ou que apura fatos que são derivados daquele fato primário, e isso tudo vai ficando com o mesmo juiz, não é? Mas, nesse caso, é um absurdo completo. A prevenção do juiz Sérgio Moro é uma prevenção que vai muito lá atrás. É quando se estava investigando os doleiros. A investigação do juiz Sérgio Moro era derivado do interior do Paraná, numa investigação que se apurava o crime de evasão de divisa, que se apurava a operações de dólar cabo, operações de remessa de dinheiro ao exterior, e nessas escutas telefônicas, nas interceptações que foram deferidas, se começou a ouvir doleiros, inclusive o Alberto Youssef, e o Alberto Youssef passou a comentar a situação da Petrobras. E aí começam a investigar em virtude disso. Ali, naquele momento, já era o que se chama de descoberta fortuita. Você está escutando uma coisa aqui, um homicídio, e você viu que a pessoa está falando de um furto, numa linguagem mais simples, né? De um roubo. Então, o certo ali era cinde essa investigação descobriu, tem que apurar, serve como uma notícia, mas vai para o juiz competente para apurar isso aqui. Então, se estavam falando na época da Petrobras, era na época já, ao meu ver, para ter saído aquela investigação para ir para o Rio de Janeiro, onde se dava a corrupção dos agentes públicos e tal. O problema é que isso cresceu, isso continuou ficando com o juiz Sérgio Moro, e aí a Procuradoria da República, o Ministério Público, passou a ter o entendimento de que tudo era uma grande conspiração política no país, que envolvia desde a presidência da República, agentes do governo, deputados, para ter uma base aliada, para ter a manutenção do poder, envolvendo a Petrobras. E aí começou a se dar uma interpretação que todo esse grupo político que recebesse uma propina
de qualquer lugar, a competência era originária do juiz Sérgio Moro. Isso é uma aberração. Não é? Isso ninguém discutiu largamente na imprensa. Os advogados falam isso schematicamente, mas a mídia a imprensa, a grande imprensa, trata às vezes como um esperneio de advogados. Não é? A nota dos advogados foi tratada como um esperneio, se pega pontos... Chegou a virar chacota. Chacota porque você pega pontos assim, isso é um processo da Inquisição, e aí se trabalha essa expressão que pode ter sido exagerada ou infeliz, mas se deixa de discutir pontos importantes. Pontos como competência do juiz Sérgio Moro, não é? Absurda, ponto como esse exagero das prisões que foram decretadas, e aí se chega à delação. E tudo, na verdade, é um grande conjunto extremamente arriscado, que a população aplaude porque está se combatendo a corrupção, mas toda a garantia individual, todos os direitos consagrados pela Constituição ao cidadão, é engraçado que eles são extremamente repelidos pela população quando está beneficiando alguém. Quando está beneficiando ele próprio, quando está beneficiando um familiar, um amigo próximo, ele acha um absurdo o que se está fazendo. Então, às vezes, eu sou advogado criminal, eu vivencio isso, eu tenho clientes que estão na rua aplaudindo o juiz Sérgio Moro, e eu pergunto assim, se o juiz Sérgio Moro fizesse o que ele está fazendo em processo que você está sendo acusado, que batesse na sua casa de manhã, que prendesse um filho seu para que você confessasse. A delação é isso, me parece que é quase uma tortura moderna. Que gerou uma indenização aqui no TRF da Quinta Região, eu não lembro se foi o advogado, onde um empresário foi levado, conduzido para a Polícia Federal, ele, a mulher e uma filha, no início da manhã, e no final ele não era culpado de nada, mas desmoralizou a empresa, desmoralizou a pessoa, e depois ele entrou com essa indenização. Aí a defesa da União, não, mas ser investigado não é fato gerador de indenização. Aí disse, não é ser investigado, é se fazer um estardalhaço, se usar uma medida abusiva contra uma pessoa que se presume inocente e que não está oferecendo reação. Nessa linha foi que o Supremo editou a súmula das algemas. Por que todo mundo tem que sair algemado se não oferece reação? Essa é a questão. A gente tem pouquíssimo tempo agora, até eu chamar o próximo intervalo. Eu vou propor que a gente use esse tempo para fazer o telespectador entender melhor os mecanismos da delação premiada, quer dizer, o que ela é exatamente e em que casos ela se aplica. Okay. Isso tem que ser feito rapidamente, em 2 minutos. Tá. Delação. Foi instituída uma lei própria que admite que a pessoa, um investigado, ou seja, um co-investigado, um co-réu, ele possa incriminar outras pessoas, trazer outras pessoas a ele próprio, ele confessa um crime e traz elementos, traz provas contundentes a incriminar outras pessoas. Não é? Se ele traz essas provas e a investigação resulta proveitosa em virtude dessa acusação e das provas que ele traz, ele tem um benefício em virtude dessa delação. Então, eu entrego uma pessoa, eu trago elementos que a investigação não tinha ainda como chegar, e em virtude dessa minha contribuição, eu terei um benefício da minha delação. Eu vou ter que interromper de novo. No próximo bloco eu passo a palavra para o senhor e vou propor também que no próximo bloco a gente fale um pouquinho, já entendemos o que é a delação premiada, mas que a gente discuta como ela vem sendo aplicada. O nosso intervalo é curto, a gente volta daqui a pouquinho. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a corrupção e justiça no Brasil. Participam Ademar Rigueira, advogado criminal, e também Francisco Queiroz, desembargador federal aposentado. Desembargador, eu
lhe tomei a palavra no bloco anterior e a gente falava da delação premiada, Eu diria de que a como ela delação está sendo usada a delação na Lava premiada no Jato. Brasil é um instituto novo. Como ele é muito novo, ele, por exemplo, nos Estados Unidos é um instituto praticamente centenário. Então, já há uma tradição, a negociação, eles têm um sentido muito mais prático do que o que nós temos. Então, é algo que já está maturado, nem o excesso e nem a falta. Chega-se a um bom termo. No Brasil, nós estamos ainda no começo, inclusive, criam-se mecanismos, no meu entender, de constrangimento, digamos assim, para o acusado ou para aquele que, de fato, tem responsabilidade criminal, de modo a que ele termina por entregar. Eu diria que, às vezes, funciona quase como uma coerção, não chega a ser uma coação, uma coerção. E ele, para evitar outras consequências ou consequências mais gravosas, aí facilita. Então, eu penso que nós temos que chegar a um ponto intermediário da delação. E a delação ela não é prova bastante. A delação é um elemento que eu tenho para buscar a prova. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aquilo que o delator revela não pode ser tomado como uma verdade absoluta. De jeito nenhum. Isso, o próprio ministro Teori, ele já tem, o Supremo já tem declarado isso, inclusive publicamente, de que a delação, e isso alguns acusados falam isso, repercutem isso, a delação por si só, ela não é considerada um meio de prova. Isso. Nem sequer um meio de prova ela pode ser considerada. A pessoa falou, aquilo repercute, mas ele tem que provar. Ele tem que trazer elementos conjugados, ou o Ministério Público, com alguns elementos que ele traga, conjugados com outros elementos, se traduza e se forme uma prova capaz de gerar um processo. Mas o que se tem hoje é que a delação, na verdade, se tornou, hoje já é a prova da condenação. Não é? Nós já temos, o Delcídio, por exemplo, fez uma delação, a delação foi homologada, já foi para a capa de todas as revistas e já é traduzida aquilo como uma verdade, a verdade do processo, a verdade dos fatos. E não é por aí. E antes da homologação. Né? Antes da homologação, parte dela já tinha saído. Agora, o que me chama mais atenção é a forma como não é nem a própria... Eu tenho restrições à delação, porque eu tenho restrições na essência dela. Eu aprendi na Faculdade de Direito, né, com o professor Rui Antunes, com tantos outros, de que a gente chamava o testemunho de corréu. O testemunho de corréu, não é, que era a ouvida do réu num processo, a doutrina, toda a base da doutrina entende que aquele testemunho é extremamente suspeito, porque uma pessoa que está sendo acusada, ela tende a se proteger, não é? Ela tende a repassar a responsabilidade penal para um terceiro. Então, o testemunho, né, a delação feita por um corréu já é extremamente suspeita na natureza. Imagine uma situação em que a pessoa não faz a delação, a pessoa não quer fazer a delação, mas ela é subjugada a fazer a delação. Ela é presa numa prisão temporária, posteriormente essa prisão é convertida numa prisão preventiva. O tribunal, no caso do Paraná, tem uma Câmara pré-venta que manteve todas aquelas prisões. Então, é o que Moro mesmo declarou, que ele copiou da Itália, que é o trinômio prisão, delação, condenação. Então, ele primeiro prende, ele primeiro deixa aquele acusado sem a esperança da soltura, tanto que às vezes se dizia, mas o Supremo vai soltar, o STJ vai soltar, e o juiz Sérgio Moro, ele decretava prisões em cima de prisões preventivas para retardar o processo de julgamento pelos tribunais superiores. E isso é de uma arbitrariedade gigantesca, porque o propósito daquilo era segurar a pessoa presa para fazer uma delação. Para forçar a delação. Então, para mim, é uma forma mais moderna e com uma conotação técnico-jurídica de uma tortura. Não é? É uma tortura. Você tortura a pessoa para que ela faça a delação, logicamente, porque ela vai saber que vai sair. Hoje, o Brasil é um país realmente de encantos, assim, de espasmos da população, porque a gente tem a população vibrando, porque os empresários estão na cadeia até fazer a delação, quando os maiores corruptos dessa história toda, não é, que participaram do processo de corrupção todo, Alberto Youssef, o doleiro,
nós temos o Paulo Roberto, nós temos o Severo e tantos outros que participaram diretamente na corrupção, estão em prisão domiciliar. Estão em prisão domiciliar, vão cumprir 2 anos e meio de prisão domiciliar. Então, isso é um escárnio que se fez. Por conta né? do Essas acordo pessoas, de delação. por causa do acordo de delação, para trazer outras pessoas, até que outras pessoas façam os seus acordos, vão para casa e aí se chegue. É uma bola de neve que a gente não sabe o tamanho dela e onde ela vai chegar. Se culpava o PT era o grande responsável pela corrupção no país, hoje a delação já chega aos partidos de oposição. PMDB, PSDB, DEM, enfim. PSB. Onde isso vai parar? Ou seja, nós vamos ter daqui a pouco o juiz Sérgio Moro julgando a corrupção de Fernando Henrique Cardoso, se de fato houve, né? E da Arena, enfim, nós vamos retroagir aí a corrupção nesse país. É muito perigoso o que nós estamos vivendo. E isso a população precisa, às vezes, ser alertada, para que não aplauda atos de insensatez e de arbitrariedade. Deixa eu trazer um outro ponto, então, para vocês, que envolve aí a Lava Jato e que envolve o comportamento da mídia. E vou começar pelo senhor desembargador. São os vazamentos de informação. E aí, vazamentos sistemáticos. Isso pode ser crime? Pedro, eu vou começar com um exemplo que parece que não tem nada a ver. Em 1992, eu estava na Inglaterra fazendo um curso. Foi numa época em que 2 adolescentes mataram uma criança. Estupidamente, sem nenhuma razão. Até hoje eles estão presos. Eu sempre acompanho para saber o que aconteceu. Lá eles têm uma posição diferente sobre a punição de menores. Mas o curioso eu me lembro, na corte lá em Londres, não se colocava, porque era proibido, nem foto do acusado. Nos jornais, não era a criança de nenhum acusado, até que ele fosse condenado. Porque se preservava, se dizia, não é possível, alguém está sendo execrado por antecipação. É uma pena grave. Eu lembro sempre daquele caso da escola base, que quebrou em São Paulo, porque se acusou de crime realmente terrível em relação a crianças. Abuso sexual, né? E era tudo mentira. Era tudo uma maldade de pessoas que não tinham tido algum problema com aquelas pessoas. Então, eu tenho muito medo da condenação em relação a isso. Eu vejo um exemplo agora, que não digo que o juiz fez isso, prometeu isso ou prometeu aquilo. Eu vejo o ministro nomeado para o STJ, o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, que foi meu colega aqui no TRF da 5ª Região. Até onde eu sei, um juiz muito preparado e tal. O Delcídio, ele disse, não, olha, veja a filmagem minha lá no Palácio do Planalto, onde eu estou conversando com ele. Estou conversando com ele acertando que ele vai assumir para fazer isso, aquilo, outro. Pode ser até que seja verdade. E pode ser que não. Então, o indivíduo dá um elemento. Eu me lembrei, há algum tempo atrás, eu e mais outros juristas no Brasil, se solicitou que se nós fomos consultados, se poderíamos dar pareceres sobre a questão do impeachment. Aí fomos ao Palácio, fomos recebidos pela presidente, entregamos lá o nosso parecer, e eu desci conversando com o ministro Zé Eduardo Cardoso, que tinha uma amizade pessoal com um irmão meu, que já é falecido. Ele desceu conversando pela rampa, e veio o Adams também, fomos até a porta, trocamos umas conversas e fomos embora. Se, digamos que ele fosse um delator, ele dizia, olha, e acertamos muita coisa, inclusive veja na filmagem, nós estamos conversando exatamente acertando isso. Como eu não tenho o áudio, eu não sei o que foi conversado, mas eu tenho uma filmagem que 2 pessoas estavam conversando. É a história do indivíduo que pede a juiz de futebol. Para eu agradar a minha família, quando você chegar no meio do campo, eu vou fazer assim e você responde. Aí o cara faz essa brincadeira. Aí ele estava nisso, era a chave, a senha. A senha da propina que ele combinou em receber para poder facilitar o jogo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Eu acho que esse pré-julgamento que é feito de tudo é muito perigoso. Até para voltar nesse tema, porque a gente tem essa oportunidade de falar bem também, né? Porque eu acompanhei aqui como advogado, só acompanhou como colega, o desembargador Marcelo Navarro, que hoje é ministro. O doutor Marcelo é egresso do Ministério Público, ocupou a vaga do 5º constitucional no TRF,
É um juiz extremamente sério. Aí vem de repente, porque ele vota a favor, numa votação que, se eu fosse ministro, eu votaria, eu concederia a ordem, não é? E porque ele vota e fica vencido, ele já passa a ser, porque Delcídio disse que ele, lógico que ele foi como qualquer candidato que está para ser nomeado pela presidente da República, se tiver a oportunidade de conversar com ministros, com assessores, ele vai conversar, isso faz parte do ritual da indicação. E isso Não é? eu vou lhe interromper para dar um exemplo. Eu participei de muito julgamento com o Marcelo, quando eu era juiz. Eu tinha uma posição bem rigorosa em relação a uma coisa, e Marcelo, por temperamento, tem uma posição mais liberal. Por exemplo, eu jamais seria indicado para a vaga do STJ, porque significaria, para quem ele sabe, olha, ele vai manter todas as prisões. Mas porque já sabia do pretérito da pessoa. O Marcelo, por temperamento, ele só mantinha prisões preventivas ou prisões temporárias. Ele entendia que isso era, no caso, excepcionalíssimo. Essa é toda a história dele de 10 anos aqui no TRF. Então, se alguém diz, olha, esse aqui é um bom juiz, tecnicamente preparado, é um professor, doutor, pós-doutor, e ele tem esse pensamento mais liberal, vamos colocar. Ninguém coloca ali alguém para lhe morder. Coloca alguém que tem, no sentido bem simples, coloca uma pessoa que seja tecnicamente capaz e que tem um pensamento que alia-se com o seu. Isso não significa, não, ele está sendo colocado ali porque ele já mancomunou uma sem vergonhice. Vendeu a indicação. Vendeu a Para indicação. uma decisão. Isso é um absurdo. Agora, essa questão do vazamento é uma coisa gritante nesse país. Os processos de interceptação telefônica, por exemplo, é um procedimento extremamente sigiloso. O processo fica com segredo de justiça e antes que os advogados, já tive caso de que eu tenho um trabalho imenso, eu tenho que entrar com um habeas corpus, um mandado de segurança no tribunal, para o juiz que decretou me dar cópia da interceptação telefônica e grandes redes de comunicação têm acesso antes de mim. De repente eu chego na minha casa e estou vendo lá a interceptação telefônica com o meu cliente, quando eu, na condição de advogado dele, não tive acesso ainda. Eu tive que impetrar uma medida gravosa no tribunal para coagir o juiz a me dar. E às vezes a imprensa está tendo. Isso é crime e ninguém apura, ninguém... São essas fragilidades, facilidades que se dá ao cumprimento da lei em desrespeito às garantias individuais, que é o grande problema. A gente não pode ter, de repente, a gente tem o interesse coletivo acima de tudo. Isso não pode ser assim. E isso não é nem um coletivo, risco muito né? grande. Interesse, o simulacro de interesse coletivo, que essa o que parece ser de interesse coletivo. Então, a política do fascismo é muito parecida com o que a gente está vivendo quando agora. A gente observa, não é por isso que Moro é um discípulo do que se fez muito na Itália. Eu acho ele um juiz extremamente arbitrário, extremamente perigoso. Não é? As decisões que estão sendo convalidadas, não é nem a culpa dele, porque ele é um juiz de primeira instância, as decisões dele podem e às vezes devem ser reformadas. Não se podem endeusar e se criticar. Hoje se está se fazendo uma patrulha ideológica do judiciário. O judiciário é vítima de uma patrulha ideológica. O juiz que julga contra Moro é um juiz corrupto. O juiz que mantém a decisão de Moro é um juiz sério. E isso não é por aí. Não é? A gente tem um sistema penal estruturado e esse sistema penal ele não pode ser arruinado por causa de uma lava-jato. O reflexo disso vai ser para o meu filho, para o filho de outro cidadão, para um cidadão comum em outra causa. As decisões de um judiciário amordaçado são decisões que vão refletir, repercutir em todas as varas do interior. E veja uma coisa que não é bem dentro dessa ótica, mas reflete assim, como as coisas de sopetão não funcionam. Está-se agora discutindo transformar o Brasil num país parlamentarista ou semi-parlamentarista. Aí alguém vai dizer, companheiro, tem um autor alemão chamado Klaus Canales que ele diz, o direito não resiste à história. Veja quem seria o parlamentarismo. O parlamentarismo com Eduardo Cunha à frente da Câmara, Renan Calheiros à frente do Senado, pessoas com envolvimento em questões penais. O Eduardo Cunha, que não é o caso de Lula, dizendo ele passou pelo triplex e tal, não estou dizendo que Lula é inocente não, mas o Eduardo Cunha tem documentos do Banco Suíço, Ministério Público Suíço lá, e ele se mantém à frente da Câmara.
Ele será o condutor desse recebimento do impeachment, um indivíduo que, num país sério, estaria preso. Esse estaria preso. Mas a opinião pública interessa muito mais e é muito mais tem uma simbologia muito maior no combate à corrupção, a prisão de um ex-presidente, do que a prisão, por exemplo, de um Eduardo Cunha. Não é que a população não queira isso, não. Ela quer também, mas é muito mais simbólica do ex-presidente do que de um deputado. Deixa eu interromper vocês agora para trazer a pergunta de um telespectador, José Inácio, do Rosarinho. Ele ligou e diz: o fato do juiz Sérgio Moro ter quebrado o sigilo telefônico da presidenta Dilma é legal? E divulgar as gravações pode? Eu não sabia que eu tinha quebrado o presidente. Não, eu acho que é uma eu também não sabia porque ele não poderia. Primeiro que ele não teria aquela coisa da competência, né? Ele não teria competência, mesmo numa medida cautelar de interceptação telefônica, ele não teria. Pode ter um diálogo da presidente, como teve de ministros, enfim, com um terceiro que está sendo interceptado. Eu acho que talvez ele tenha falado alguma interceptação ocasional, que estava se gravando de Pedro e Pedro estava falando com ela. E pode ser numa situação como essa. Mesmo assim, se detectado que há uma participação num crime de uma pessoa que tem prerrogativa de foro, tem que separar aquilo e remeter para o órgão do judiciário que teria competência. Não é o caso. Agora, a divulgação de interceptações telefônicas mantidas sob segredos de justiça, ela é crime, sim, prevista em lei como crime. Apenas eu não vejo ser apurado. A polícia chega às 5h30 da manhã, numa busca e apreensão, numa prisão. Tem um helicóptero, aqui em Pernambuco, tem um helicóptero de uma emissora que chega primeiro do que, às vezes, os advogados. Isso aconteceu com o presidente Lula, né? O caso do presidente Lula, não sei se você vai fazer na sua formulação aí, aquela condução coercitiva não se sustenta. Porque imagine qualquer um de nós, bate o policial federal, se eu vim conduzi-lo à delegacia para o senhor prestar depoimento. Aí você diz, peraí, eu nunca me neguei a ir lá. E além do mais, se eu sou acusado, eu tenho direito a ficar em silêncio. Eu não posso ser levado na marra. Desembargador, acabou o nosso tempo. Fica para uma próxima discussão. Muito obrigada mais uma vez por terem aceito o convite do Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.